A seleção brasileira vai voltar a campo na Copa do Mundo nesta sexta-feira para a segunda rodada, enfrentando o Haiti na cidade de Filadélfia. E as casas de aposta, como a Betano, apontam uma odd de 1,13 contra 22 para o Haiti, e no Google aponta que 88% de chance de vitória para o Brasil contra 4% contra o Haiti. Como vocês podem perceber, o Brasil é considerado amplamente favorito para esse confronto. Mas será que o Haiti é tão fraco como as pessoas pensam? O Brasil já está com a vitória antes mesmo de entrar para o confronto? Ou será que há uma possibilidade de acontecer uma zebra? Aqui, até a Espanha está suscetível a isso. E sem falar que Portugal também empatou com a República Democrática do Congo. E a gente acha que só acontece com as duas seleções, mas só pode acontecer com a gente também. Então, antes de eu começar a me desenvolver aqui, o que é que eu acho sobre a seleção do Haiti, deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora. O Haiti está participando pela segunda Copa em toda a sua história. A primeira foi em 1974. O treinador deles é Sébastien Miguel, da França. Em toda a sua carreira comandou muitos clubes africanos como o Congo, a Guiné e a Quênia. Ou seja, o currículo do cara não é lá muito recheado, nunca pegou um grande clube da Europa, nem nada disso. E na seleção do Haiti, pode não parecer, mas tem alguns jogadores interessantes, como por exemplo o Henri Bellegarde, do Wolverhampton, volante do time, que o time nessa temporada acabou sendo rebaixado, mas ele se conseguiu, querendo ou não, por um time sofrer bastante defensivamente, ele se destacou de certa forma nos desarmes, no sistema defensivo da equipe. E durante a temporada, um gol, uma assistência em 31 jogos, normal, um time que sofria muito na defesa, e ele era volante, então não dá para se esperar numa posição dessa vários gols ou várias assistências, a não ser que você seja top mundial, um time que domina muito uma liga. O Wilson Isidore, do Sunderland, um bom time do Sunderland, ele joga como centroavante, ele é uma espécie de super sub no Sunderland, ele geralmente está no banco de reserva para dar um gás no jogo, para poder ser uma referência na grande área. E na Premier League, nessa última temporada, foi 32 jogos, 6 gols. Ele é mais para definir jogadas do que necessariamente para construir. E o Francis Pierrot, que joga no AEK Atenas, ele joga como centroavante e na temporada 4 gols, 1 assistência em 32 jogos. Então, como vocês podem perceber, não é números assim recheados, não são caras que jogam em grandíssimos clubes de ponta na Europa, como Real Madrid, Barcelona ou algum do Big Six da Premier League, PSG. Mas que não, os caras estão sim em uma escala de competição boa na Europa. Então, pelo menos esses caras aqui que eu citei não são caras de se jogar fora, tá? Eles são uma equipe, como você pode perceber pelos nomes, pelos destaques, eles não são uma equipe muito refinada tecnicamente, porém compensa isso com muita força física e força de vontade. Querendo ou não, se você não tem a técnica, se você não tem o molho de jogar futebol, você tem que compensar de alguma forma para você ser minimamente competitivo. A partir de agora, falando rapidinho de tática sobre o Haiti, créditos ao meu querido Fausto 9, é um dos meus canais favoritos, principalmente quando se fala de tática de futebol. Vou roubar um pouco do conteúdo dele, que aliás, vou deixar aqui na descrição o link para o canal dele, se inscrevam lá. Esse cara é simplesmente excelente, eu sou muito fã do cara. Basicamente, como é que o Haiti ataca, né? O Haiti geralmente faz uma linha de 3 com seus defensores para poder fazer a saída de bola desde lá de trás. Com essa saída de bola, o que eles gostam de fazer, como vocês vão perceber nessa segunda imagem, eles gostam de tentar conectar entre esses três, talvez passando a bola, ou se não até conectando diretamente. Porém, você não percebe que eles vão tentar passar a bola aqui no meio para que ou um desses três aqui, o Isidore, o Pierrot ou até o Providence, um dos três, eles tentem abrir espaço na frente da grande área, fazer algum pivô, alguma coisa do tipo. E ao esses caras receberem, eles gostam de abrir um espaço, mandar para qualquer uma das laterais. E ao mandar para qualquer uma das laterais, o que acontece? Lançamento dentro da área. Ou seja, o time vai tentar focar em lance de bola aérea. Que muitos dos times, assim, principalmente os de mais baixo nível técnico na Copa, muitos deles apelam para isso, principalmente aqueles que têm uma média de jogadores alta. Aqui, ó, recebe a bola aqui na lateral, tenta cruzar aqui na área para o Isidore, o Pierrot, o Bellegarde, qualquer um deles tentar definir de cabeça, numa bola rasteira, enfim.
E como é que defende o Haiti? O Haiti, eles geralmente gostam de tentar congestionar essa área mais central, né? Essa área mais central, eles tentam fechar ao máximo a criação por dentro, mas tem um grande problema por tentar defender assim, que ao eles tentarem fechar essa zona mais pelo meio, eles acabam deixando muito espaço para a criação, para que os jogadores que estão armando o time tenham mais liberdade para poder fazer a cadência de jogo, e os jogadores, né, os pontas, os alas, que ficam mais na lateral, vocês podem perceber, eles ficam com muito mais espaço também para trabalhar, fazer jogada, tabelinha nos corredores. E o que isso acontece quando qualquer armador de jogo toca para esse ala ou esse ponta, eles acabam abrindo a defesa, deixando o time mais suscetível a infiltrações, para poder levar ou a bola para a linha de fundo, ou para poder puxar para o meio, bater, qualquer coisa do tipo. Então o time da Haiti, a não ser que eles mudem a estratégia, eles têm essa fraqueza, pelo menos que eles deixaram claro no jogo contra a Escócia. Então a seleção brasileira vai enfrentar o Haiti. O jogo de estreia não foi do agrado da maioria dos torcedores da torcida brasileira, né? Ninguém da grande mídia até agora, né, nessa quarta noite, na hora que eu estou gravando esse vídeo, logo após Inglaterra e Croácia, ninguém conseguiu cravar de fato o que é que o Ancelotti vai escalar, vai montar a campo para sexta, mas o que nós sabemos é que sim, muito provavelmente terá mudanças no time comparado ao que entrou contra o Marrocos. Ainda não deve faltar o Neymar ainda não está disponível. Saíram notícias que ele vai ser relacionado para o jogo contra a Escócia, a não ser que aconteça alguma regressão na lesão dele. Por causa disso, que muita gente ainda dizia que ele talvez tivesse condição de jogar contra o Haiti, mas para não arriscar, para ter uma recidiva, um agravamento da lesão, ele realmente só deve voltar contra o jogo contra a Escócia. E o Endrick, que muitos dos torcedores brasileiros, da grande mídia, dos jornalistas, pedem para que o Endrick possa ter uma chance como titular. Eu, inclusive, fico com essas pessoas. Porém, o Endrick não deve começar jogando, mas deve sim receber oportunidades no segundo tempo para que ele possa fazer sua estreia em Copas. A partida decisiva para a seleção brasileira, se quiser terminar em primeiro no grupo, que deve ser muito importante, o Brasil tem que buscar essa primeira colocação, porque a primeira colocação entre o Brasil e o Marrocos, já que os dois empataram e eles são os favoritos a terminar em primeiro no grupo, eles devem ser definida pelo saldo de gols. Como assim? Para as pessoas que não sabem, basicamente você pega o número de gols marcados e subtrai o número de gols sofridos, esse é o saldo de gols. Quem tiver o melhor saldo de gols ao término das 3 partidas da fase de grupos vai terminar à frente, se claro os dois vencerem Haiti e a Escócia. A seleção recebeu muitas críticas pela estreia fraca, e com razão, as críticas que eles mereceram, as críticas pelo jogo muito questionável que eles fizeram contra o Marrocos, e o grupo entra pressionado. Dito isso, né, o Brasil é muito favorito para o confronto, é melhor em todos os aspectos, mas não pode entrar de salto alto em momento nenhum. Entrar em salto alto, não importa a situação, sempre é muito perigoso. Um empate ou até uma desastrosa derrota complicaria muito a vida da seleção brasileira, que muito dificilmente cairá na fase de grupos, porque convenhamos, né? Se você não terminar entre os 2 primeiros, você ainda pode terminar entre os terceiros melhores colocados. Então, somente um desastre colossal para a seleção brasileira não passar para os 16 avos de final. Porém, não terminar em primeiro levaria a seleção para uma chave mais difícil. Se nós estamos assim, meio desconfiantes com relação ao Brasil, colocando o Brasil em primeiro, que favoreceria mais a seleção brasileira, imagine terminar em segundo ou em terceiro, que a gente provavelmente cairia numa chave com a França ou com a Espanha, que são uma das favoritas para a Copa. Pois é, ninguém quer arriscar e deixar que isso aconteça. Apesar de qualquer coisa, eu ainda acho que o Brasil é amplamente favorito contra o Haiti, e o meu palpite é que o Brasil deva vencer o time do Haiti por um placar de 3-0, e eu acho que a percentual de vitórias deve ser mais ou menos, para mim, 85% para o Brasil e 15% para o Haiti. Não é impossível que o Haiti vença se a seleção brasileira entrar desconcentrada, deixar ceder pela pressão da estreia e o Haiti conseguir armar o seu jogo do jeito que eles querem, eles conseguirem amarrar o jogo, fazer algum contra-ataque, se fechar depois, eles podem complicar assim o jogo para a seleção brasileira. Porém, a seleção do Haiti, claro, tecnicamente é muito inferior ao Brasil. O Brasil tem muito mais chance de levar essa vitória, os 3 pontos,
e chegar na terceira rodada um pouco mais tranquilo, encarregando um pouco menos de desconfiança da torcida brasileira. O que é que você acha de tudo isso? Está confiante para a partida do Brasil contra o Haiti? Qual o seu palpite? Vamos trocar uma ideia, né, nos comentários, ter uma conversa saudável. Fiquem à vontade para comentar o que quiserem, eu adoro debater com vocês. Quem deixa o like, se inscreve, é um Shed, e quem não faz nada é o Patrick. É isso, galera, e até a próxima.